Ok. A gente vai fazer uma análise aqui então, usando o exemplo 6 e o 9. Vamos então, o primeiro script que eu acho interessante passar é o olivba. A gente já previamente aqui determinou que esses são arquivos do tipo oli2, né? Então aqui embaixo a gente tem coisas que são pertinentes aqui à execução do Maldocs, né? Então ele tem um autoexec, né? Ele vai rodar o macro quando o documento for aberto. E daí a gente tem aqui uma chamada ao shell, né? Vai rodar um comando em shell. Tem essa opção vibehide, que é uma opção que vai junto com o shell para rodar ele em background, né? E o char é uma função um pouco mais comum, mas é muito usada quando vai se fazer ofuscação de código, né? Fazer todas aquelas transformações de às vezes decimais para char, esse tipo de coisa, né? E daí aqui em cima a gente já tem o código dele, né? Então tem aqui uma parte da macro aqui que tá vazia, que é this document, não sei porque que ele cria isso. Mas aí tem aqui o new macros, que foi realmente o que o maldoc, né? A parte maliciosa dele. Então, uma coisa que eu acho interessante de já... Porque assim, esse código está ofuscado, né? Então, assim, muito complicado de ler ele. Conseguir fazer assim, por exemplo, um teste de mesa, não tem como fazer isso aqui de cabeça. Então a gente vai ter que... O melhor jeito seria alterar o código e ver o resultado, né? De toda essa embaraçado aqui. Então a gente vê aqui na função de auto-open, que é a função que ele vai iniciar as coisas, né? E a função até que ela é bem curtinha aqui. Essa aqui dá para entender bem claramente o que está acontecendo. Então ele vai fazer a defuscação das strings aqui que ele criou, né? E o resultado disso aqui ele vai ser chamado no shell, com aquele vibehide, né? Então vai bem claramente executar um código malicioso, e o código malicioso ele vai ser essa variável aqui. Aí depois tem um message box para dar um alerta, provavelmente para fazer algum tipo de engenharia social. Bom, vamos abrir o macro então, editar ele e determinar ali o que ele está executando na máquina, né? Agora, é interessante aqui rodar numa máquina que não esteja conectada à internet. Eu acho que essa aqui tá. Não devia, mas tudo bem. Esses são vírus antigos, são só droppers. Acho que não deve ter nenhum deles ativo, né? Mesmo assim, ele não conseguiria fugir da VM. Análise de maldocs. Ok, exemplo 6. Então aqui a gente consegue ver qual que é o conteúdo, né? Que seria enable content e tudo mais. Eu vou habilitar o conteúdo só para facilitar aqui a nossa investigação. Vou em desenvolvedor, macros, só tem um dele aqui, né? Então vou editar. Então eu vou comentar essa linha só para não perder o código original. E eu vou mostrar as coisas como um message box também. E daí eu vou pegar essa variável. vibehide não é importante pra gente, e eu não quero mais que mostre essa message box aqui, que já apareceu ali. Daí vamos rodar esse código. E daí a gente tem aqui o código que ele rodaria na shell, né? Então, ele abre um outro prompt comando, mandando o comando wait for. Ele espera 5 segundos. Isso aqui é meio esquisito. Eu teria que ver do que se trata, né? Esse transfer. E esse negócio aqui. Bits admin download. Mas a gente pode ver aqui bem claramente que ele está fazendo um download, certo? Buscando aqui o vírus dele que devia estar no domínio dele, né? Que isso aqui não está mais ativo. E daí a gente vê que ele
joga esse aqui para um arquivo temporário ali, um arquivo com nome esquisito, e inicia ele. Então, só um dropper, né? Agora vamos fazer a análise do 9. Então a gente vê aqui coisas um pouquinho diferentes, mas também bem parecidas. Aqui o AutoExec dele, né, como que ele executa automaticamente o macro é um pouco diferente. Ele é através de Workbook Open. Runs when the Excel Workbook is open. Então esse aqui é um arquivo de Excel. A gente não consegue determinar só com o binário dele que ele é um Excel por causa tipo só com o Magic Number, né? Com aquela assinatura, a gente não consegue determinar exatamente se é um Excel, se é um Word, né? A gente sabe que é um arquivo OLE2. Mas daí teria que analisar mais a fundo o conteúdo para saber do que tipo de arquivo que se trata, né? Mas aqui, isso aqui já entregou que é um Excel. Aí a gente tem também o shell, e daí a gente tem algumas mais funções aqui de... Funções não, né? Essas aqui são strings, hex strings e base 64, então também tem ofuscação de código. Esse aqui é um pouco mais complexo, a ofuscação que ele faz. Então só vamos nessa, vamos executar e para editar para tentar determinar o que é que ele vai rodar no computador. Então aqui, na verdade o que apareceu aqui foi que eu já tinha modificado ele, não devia ter modificado. Fui aqui em editar e também, da mesma maneira, né? A gente busca aqui, como a gente sabe que ele tem, Workbook Open. Então, o ponto de entrada dele, né? E daí a gente consegue ver aqui que também o ponto de entrada é bem simples, né? No final das contas, ele vai dar o shell para essa função, para essa variável. Então, eu vou dar um message box para essa variável, para ver o que ele está rodando. E daí aqui, você vê que o código está ofuscado, ainda assim no shell ele está ofuscado, né? Tá bem difícil de ler isso aqui, mas basicamente também. Tá abrindo outro CMD, só que desse aqui tá buscando o PowerShell, né? E daí ele tá estipulando aquelas coisas básicas de malware, que é de execução de malware, né? Que é execute bypass, né? No profile, esse tipo de coisa. Aí aqui começa a ficar bem difícil de ler, mas esses aqui são códigos do PowerShell que ele está executando, né? E aqui a gente pode ver uma variável completa, uma string completa, né? Que seria onde que ele está baixando o malware dele, né? Que seria o stager. Esse aqui é o stager, né? Ele está baixando, sei lá, acho que seria o payload. Aqui ele tentou até mudar a ordem, ele criou umas variáveis aqui para fazer todo esse negócio aqui, mas no final das contas, invoke expression, tá baixando um negócio esquisito aqui, a gente sabe que é um malware, né?